lá. Cerca de 100 milhões de brasileiros não têm acesso a esgoto. Mais de 35 milhões vivem sem água tratada no Brasil. E mais de 15 mil pessoas morrem todo ano por causa da falta de saneamento. Diante desses números, a Câmara aprovou um marco regulatório para o saneamento básico. O texto, que é do Executivo, facilita a privatização de estatais do setor, exige licitação para contratar esses serviços e prorroga o prazo para o fim dos lixões. O deputado Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo, um partido que apoiou integralmente a proposta, é o entrevistado desta edição do Palavra Aberta. Bem-vindo, deputado Alexis. Muito obrigado pelo convite. Bom, deputado, eu queria que o senhor fizesse uma análise para a gente desse texto que foi aprovado, que veio do Executivo, mas sofreu alterações aqui, não foi isso? Exato, mas a importância desse novo marco do saneamento básico para o Brasil, né? O modelo que estava vigente até agora mostrou que os resultados são precários. O Brasil continua com números medievais de saneamento básico e querendo avançar. Precisamos fazer essa reforma. Então, esse novo marco permite, aliás, exige performance daqueles operadores do saneamento básico e se eles não entregam, aí a iniciativa privada pode entrar para poder ajudar a melhorar esses índices tão ruins. Eu queria que você falasse, inclusive, dessa privatização que é permitida, porque alguns países privatizaram o setor, mas depois voltaram atrás. Como que vai ser feito? Quais vão ser as exigências? Esse marco trata desses itens? Marca, sim, porque ele coloca performances que têm que ser entregues por esse operador se for, né, privatizado. Então não é simplesmente uma privatização e as pessoas ficam donas daquela concessão, não tem que entregar água ou tem preços muito altos. Não, sim. Muito pelo contrário, ele tem aquela concessão, ele tem que fazer investimentos e tem que entregar resultados. Tanto que no marco dá vários índices de que você tem que entregar potabilidade, cobertura, tem uma série de Agora, também tem a questão das cidades que não tem uma atratividade para ser privatizada. Como é que ficarão as cidades menores, mais longe dos grandes centros? Aí tem duas possibilidades. A primeira possibilidade é o fato de que para você fazer concessão de uma grande cidade, ele também herda outras cidades que seriam menos atrativas. Isso acontece hoje com telefonia, com outros setores que foram privatizados, que você tem que ter uma contrapartida. Que ainda assim está tendo dificuldade de levar na telefonia, por exemplo, essas pequenas cidades, as estradas, por exemplo, continuam sem um atendimento, né? Tem essa exigência nesse marco? Mas aí nós estamos falando de telefonia fixa, porque quando você fala numa telefonia que não é fixa, só colocando satélites você já resolve, cobre todo o Brasil. Mas no caso do saneamento básico, em lugares de muita distância, não adianta você querer levar alguma coisa, aí você vai fazer o saneamento local. Sim. Então você tem aí poços artesianos, tem outra forma de fazer esse fornecimento de água de qualidade. Agora, falando em cidades mesmo, o que nós vamos ter pela primeira vez é a opção de ter a água potável. Eu falei muito nessa reforma, aí, nesse projeto apresentado, que o brasileiro hoje, a pessoa de baixo poder aquisitivo, ele tem dinheiro para comprar uma torneira, mas ele não tem água para chegar na torneira dele. Sim. E com essa reforma ele tem água. Se ele não tem dinheiro para pagar a água, é uma outra questão. Tá, deputado, eu queria que você falasse também da questão dos lixões, porque a gente já tem os resíduos sólidos, por exemplo, já tinham uma obrigação de se acabar com esses lixões e que isso vem sendo adiado. Como é que é tratado isso no marco regulatório do saneamento? Essa é uma questão que, assim, esses lixões, a gente quer acabar, mas não sabe o que fazer quando acabar, porque a verdade é que o lixo continua sendo produzido, não há reciclagem nesses setores. O que permite-se agora é que também setores da iniciativa privada possam fazer coleta seletiva, possam fazer a reciclagem desse lixo urbano, né? Que a gente fala muito desse lixo produzido nos grandes centros. Mas é um caso sério, o Brasil não resolveu nem a água potável, nem o esgoto. O lixo é ainda um outro problema a ser tratado, mas os lixões não vão terminar tão cedo. Agora, quanto à votação aqui no Congresso, porque já 2 medidas provisórias tramitaram e não foram concluídas e foi aprovado agora na Câmara, mas ainda vai passar pelo Senado. Qual a expectativa de realmente sair do Congresso esse marco regulatório? Eu acho que não há dúvida sobre isso, todo mundo sabe da importância. Havia uma discussão ideológica de que se privatizasse a água não ia ter água, que iam cobrar pela água.
Mas melhor do que cobrar para a água, é assim, aliás, mais importante é ter água disponível. O que as cidades não têm é água disponível, o que as pessoas não têm é esgoto tratado. E aí a gente polui os rios que vão ser captado água para poder fornecer para a própria população. A gente está com um ciclo vicioso de saúde. E aí nós estamos falando de prevenção de saúde. Nós criamos doentes no Brasil. Então o Senado não vai se furtar de passar essa matéria e a gente poder ter essa opção para o saneamento básico no Brasil. Uma última pergunta, então, como seria garantida essa água, esse fornecimento de água realmente para toda a população? Não tem como garantir, mas é obviamente que fazendo essa privatização, nós vamos ter mais oferta. A cobertura total de água pelo Brasil, o Brasil é um país de dimensões continentais. Não é muito realista achar que nós vamos cobrir todo mundo só porque fez essa reforma do novo marco saneamento. Mas nós vamos cobrir uma população ainda muito desassistida. São 35 milhões, como foi bem falado, 110 milhões de pessoas sem tratamento de esgoto. Esgoto que é jogado nos rios, nós estamos contaminando o solo, os rios. Temos que parar com isso, senão nós vamos continuar enchendo os hospitais de dengue, de chikungunya e todas as doenças que são provocadas por essa falta de diarreia, por falta de saneamento. Tá certo. Deputado, muito obrigada por seus esclarecimentos aqui no programa. Obrigado. Eu conversei sobre o marco legal do saneamento com o deputado Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até mais.